Hoje eu trouxe para vocês esse assunto que é bastante relevante, principalmente quando a gente fala de Java, né? E é uma solução que vem resolver alguns problemas, tá? E eu vou falar daqui a pouco sobre alguns problemas e um que é muito comum de, de se encontrar, né? Principalmente quando a gente fala em exceções em Java, ok? É um erro muito comum. E o optional, né? Já dando essa introdução, veio para resolver esse problema, tá? Então vamos começar aqui, né? Falando sobre essa solução, ok? E aqui a gente vai ter alguns exemplos, né? Para a gente entender melhor sobre o optional, ok? Então, o optional é uma classe do Java introduzida no Java 8, usada para evitar o uso de null, né? Diretamente e prevenir o null point exception, né? De forma mais segura e expressiva. Então, em vez de retornar null, você retorna um optional que pode ou não conter um valor, tá? Então, geralmente, quando a gente tem ali um objeto, né, que pode ser nulo, né, a gente tem essa probabilidade, né, de esse objeto, né, ele retornar null, tá? Então, o optional ele pode resolver esse problema, ok? E quando eu falei de exceção, né, a gente tem o famoso null point exception, né, que é muito comum, né, esse erro, né, falando de aplicações Java, né, geralmente quando a gente está ali tem um objeto ali e não tem uma referência, né, ali esse objeto, né, então eu não geralmente ali há uma grande chance, né, de retornar nulo, né, porque aquele objeto ali não tem nada referenciado, né, ou não foi instanciado, não foi declarado, então é uma chance de ter esse tipo de erro, tá? E aqui a gente tem um exemplo bem básico, né, de como a gente pode usar, né, sem o optional, né? Então vamos primeiramente um exemplo onde a gente não utiliza o optional, né? Então aqui a gente tem um método, né, que faz a busca pelo nome, tá? Então ali eu posso retornar null, né? Então ali se eu Bazinga! opa, então aqui eu vou fazer uma busca, tá? Pelo nome e eu preciso retornar alguma informação, né? Então provavelmente, né? Eu vou retornar um string, né? Na verdade, com o nome, né, que eu estou buscando, tá? Então, nesse caso aqui, se eu retornar null, né, provavelmente eu vou ter um erro, né? Então, eu estou esperando ali retornar algum dado, alguma informação, mas em vez de eu retornar esse dado, né, veio o, o nulo, né? Então, eu preciso chamar esse método, né? Vejam que eu estou atribuindo esse método buscar nome a uma variável do tipo string, né, nome, tá? Então veja se o retorno do método, né, ele é nulo, né? Então o que é que essa variável ali, string, ela vai receber? Vai receber o valor nulo, né? Porque eu estou atribuindo ali o retorno, né, do método
buscar nome, tá? Que é nulo. Então, nesse caso, se eu tentar imprimir, né, ali o nome, né, que ele vai retornar, né? Então, nesse caso, a gente vai ter um erro de no point exception, tá? Porque em vez de eu retornar o objeto ali, né, um string, né, eu esperava, né, esse valor, né, eu estou retornando um valor nulo, tá? Deu para entender essa parte aqui? Vocês têm algum um comentário, alguma dúvida sobre esse código? Não, deu para entender sim. Isso eu não sabia que dava para, como o Java ali é fortemente tipado, né? Tem a string ali, eu não sabia que dava para retornar nulo não. Null não, achei que era só string mesmo. É bom saber. Sim, você pode atribuir nulo ali, tá? E na verdade, existe duas formas aí. Ou você retorna um string vazia, tá? Ou você retorna nulo, tá? Então, são duas coisas Não, diferentes, legal. ok? Então, você poderia ali simplesmente dar um return ali e um string vazia, tá? Mas você pode atribuir o nulo, né? Uma variável string, tá? Então, Entendi. essa variável nome, né? Ela vai receber o retorno desse método, né? Que no caso, o que é que ele está retornando? Null. Então, se ele vai retornar null, né? Então, a gente vai ter um erro aí, tá? Agora, se em vez de eu retornar esse null ali, por exemplo, falando de banco de dados, né? Eu retornasse ali um método, né? Que faz uma busca pelo nome no banco de dados, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer um select ali no banco, né? Para buscar pelo nome, tá? Então, se esse nome existir, tá? Eu vou retornar ele, ok? Mas se caso ele não existir, eu tenho que fazer um tratamento ali, tá? Então eu poderia fazer um if ali para verificar se esse valor é diferente de null, tá? Para eu evitar esse no point exception, tá? Então dentro de um if ali eu fazia uma verificação, né? Para ver se esse valor, né? Que eu estou buscando, né? Ele é diferente de null, né? Se ele for, né? Aí eu retorno ele, tá? Ok? Mas a gente vai ver um exemplo, né? Usando o optional, tá? Esse system.out.println, né? Ele vai printar, né? O valor, né? Ali que ele vai retornar, né? Esse to uppercase, né? O método, né? Que você pode usar, né? Quando você quer colocar, né, ali em letras maiúsculas, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, com o optional, né? O mesmo método, né, buscar nome, só que em vez de ele retornar uma string, né, ele vai retornar um optional de string, tá? Então é diferente, ok? Então ali eu tenho o mesmo método, né? E o retorno vai ser esse return optional.off, né? E eu tenho que passar uma string ali, tá? Dentro desse optional.off eu tenho que passar um string. E depois, para eu retornar esse valor, né? Então, eu tenho que fazer, declarar ali, né? Um optional de string, né? Nome, né? Então, eu não vou retornar mais um string, eu vou retornar um optional de string, tá? E eu tenho que fazer uma verificação. E se esse nome, né, e no optional tem esse método, né, if present, né, então eu vou verificar se esse valor ele está presente, tá? Se ele existe. Se ele existe, tá? Então eu imprimo na tela, né, esse eu faço ali uma expressão lambda, né, também é muito usado, né,
e ponto to uppercase. Então, eu vou imprimir esse valor. Qual é o valor que eu vou imprimir? Ana, tá? Que é o valor que ele está retornando ali no método buscar nome, tá? Então, explicação, né? O optional, ele cria um optional com valor. Esse if present, ele executa o bloco apenas se houver valor presente, tá? Então, somente se tiver o valor, né? Se esse valor existir, ele vai retornar, né? Deu para entender essa parte aqui? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tá tranquilo para vocês? Tá. Então aqui vamos dar continuidade, ok? Para a gente ver alguns métodos que são muito utilizados, né, quando a gente fala do optional, tá? Então, alguns deles a gente já viu ali, né, nos exemplos, né? Então, ali eu tenho o optional.off, né? Ele cria um optional com valor, tá? Então, não pode ser nulo, tá? Eu tenho esse optional.off no label, né? Que eu passo, ele aceita valor nulo, tá? Eu tenho esse optional.empty, tá? Então, ele vai criar um optional vazio. Eu tenho esse optional.isPresent, né? Que é aquele que a gente viu lá no exemplo, né? Então, ele retorna true se há valor, tá? Então, ele é um método, né, que retorna true ou false, tá? Então, se for true, ele vai retornar o valor, tá? Eu tenho esse optional.get, que ele vai retornar o valor, tá? Então, ele evita usar diretamente. Então, esse aqui geralmente é muito usado quando você quer pegar ali um objeto ali, uma entidade ali do banco de dados, tá? Então, você quer pegar o que está ali, por exemplo, eu tenho uma classe usuário, né? Então, se eu fazer um option de usuário, dar um usuário ponto ali get, né? Então ele vai pegar os dados lá do usuário, tá? Então tudo que tiver lá na entidade do usuário, né? Com esse get, né? Eu posso retornar, tá? E eu tenho aqui, por exemplo, o optional.orelse, tá? Então ele vai retornar ali um valor, né? Ou um padrão, tá? Então esse aí é muito usado, né? Quando você quer, por exemplo, fazer uma busca no banco, ou você retorna o valor, tá? Então, falando do método de buscar nome, ou você retorna o nome, ou você retorna nulo, tá? Então, esse or else ele vai evitar que você tenha algum problema de valores nulos, tá? Então, o or else, né? Então, ele já vai dizendo ali, ou você retorna o valor, tá? O nome, ou você retorna nulo, tá? Então, se ele não retornar o valor, né? Ele vai trazer já vai setar ali, você pode setar ali como null, tá? Ok? Então é uma possibilidade aí de você validar ali, né? Se o valor ele vai ser retornado ou não, tá? Nós temos também esse or else get. Então ele vai retornar o valor ou vai executar essa função, tá? E nós temos outro ali que é esse or else throw, tá? Então esse aqui você pode usar uma exceção customizada do Java, tá? Então vamos imaginar que eu preciso fazer uma validação ali, eu preciso fazer uma busca, né?
do banco, né? Então, eu vou buscar o usuário, tá? Pelo ID. Então, se eu retornar, né, o usuário pelo ID, né? Beleza. Se eu não retornar, né, eu posso lançar uma exceção ali, por exemplo, entity not found exception, né, que não foi encontrado, né? Ou eu posso também criar exceções customizadas ali, tá? Então eu posso criar uma exceção no Java para dizer que o usuário não foi encontrado, tá? Então, para quem aí estuda, né, tem conhecimento aí sobre exceções, né? Então eu posso ali criar uma exceção, tá? E colocar uma mensagem ali, né? Caso o usuário ele não for encontrado, né? Eu vou mostrar a mensagem, né? Dizendo que ele não foi encontrado, né? Agora, se ele for encontrado, eu vou retornar os dados, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Prático, né? Com esse or else, tá? Então ali veja que o retorno desse método, né? Ele é um optional de string, tá? Então ali ele retorna um optional.entity, né? Então string nome, né? Vai receber o quê? Esse buscar nome ponto or else, né? Desconhecido, tá? Então se ele vai retornar, né? O valor, né? Do retorno, né? Do método buscar por nome ou or else, né? Você vai informar desconhecido, tá? E ali você vai printar ali na tela, né, o valor que você encontrou, né? Deu para entender essa parte aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem algum comentário sobre esse código aí? Bom dia. Pouco até vocês olhos. Então é isso. Práticas com options, né? Então, use options no retorno de métodos, mas não comparando com atributos de unidade. Preferir trabalhar sobre preference. Evite use options para destacar que o retorno pode estar ausente de forma segura, tá? Então, essas são as pontos práticas que você utilizar o option, tá? Então aqui a gente viu alguns exemplos, tá? Desse uso do option, tá? Então um conteúdo bem curto, tá? Para a gente entender um pouco aí sobre esse option, tá? Então só referenciando aí o autor desse conteúdo, tá? O YouTube, né? Tá? Então, geralmente a gente compartilha na comunidade, tá? Para facilitar outras pessoas, né? Que está aprendendo Java, que está aprimorando seus conhecimentos. E esse é um conteúdo também que é muito relevante, tá? Quando a gente fala de Java, ok? E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário aí? Vocês já usaram o Option nos seus projetos? Já teve alguma experiência? Se quiserem compartilhar, fica à vontade aí. Todo mundo está me ouvindo bem? Todo mundo sem falar, eu acho que eu consegui entender, né?
Eu não conhecia não. Conheço mais o TriCat, né? E acho que o TH Raw ali pra lançar uma exceção. É bacana mesmo. Que ainda não trabalhei com banco de dados, isso aí é mais pra. Isso é mais usado em banco de dados, isso aí? Geralmente você pode usar o option, né? Principalmente ali quando você existe uma possibilidade, né, de você retornar um número, tá? Você pode retornar algum valor novo. Imagine o exemplo que eu dei, né? Você buscar o usuário do ID. Existe a possibilidade desse usuário não existir, tá? Se você passar um ID que não existe, por exemplo, tá? Então, você pode retornar tudo, tá? Então, você pode fazer uma busca no banco de dados, tá? Pelo ID do usuário, e essa busca, né, ela retornar tudo. Então, nesse caso, você pode usar o optional, né, para evitar ali, né, que ele retorne tudo, né? Então, você precisa fazer alguma validação aqui, tá? Você precisa fazer um Tratar, né? tratamento, né, ali, essa exceção, né? Caso o usuário use para pode aumentar de forma muito complicada, tá? Então, basicamente isso. Tá certo. Então ele pode ser usado em conjunto, né? Com o TriCat também. Você pode fazer um tratamento ali, mas geralmente você pode, usando esse forever control aí, né, do option, né? Então você já pode lançar uma exceção ali, tá? Você pode Entendi. dizer que criar uma capacidade de exceção, por exemplo, o usuário not found except, tá? E, e formar uma mensagem lá, então o usuário pode encontrar. Então, se ele não encontrar o usuário, eu posso chamar essa exceção forever e passar essa fase, tá? Customizada para tornar a mensagem ali mais organizada, né, para o usuário, para ele não ter um erro aí, né? Principalmente no ponto etc, né? Que é o que geralmente ocorre, né? Então, por aí. Entendi. Valeu. Alguém tem mais para perguntar? Uma dúvida aí? Eu já conhecia o Optional para tratar, né, nu, mas eu não sabia que tinha todos esses métodos aí, né? Mas achei interessante aí hoje. Isso aí. Para quem chegou já na metade, a gente está falando sobre o optional, tá? Então, talvez algumas pessoas aí estejam sem entender, né, do que nós estamos falando aqui, desde isso, né? Então, se alguém tiver mais algum comentário, algum, alguma experiência aí que já teve com o optional, né, se já ouviu falar, pode compartilhar aí com a comunidade aí. Bom, então, o pessoal já deve ter entendido, né, um pouco, né, sobre o option, né, tá? Mas vou compartilhar esse material, tá? Mas só lembrando que esse conteúdo ele também está disponível nas redes sociais, comentário.
essa foi apenas